Se não tiver o apito de Wilson Iniesta Ribeiro e o show do Mago das Vinhetas, nós não começamos, né? É, simples assim. Vamos falar de futebol brasileiro. Tá bombando, tá bacana, tá legal. Futebol brasileiro é uma gangorra e oscilação para os técnicos, né? Quem ganha vai lá pra cima, vai... É do céu ao inferno, né? É um negócio maluco. Um tropeço, de repente o treinador vai lá pra baixo. Se ganhou, tá no céu. E aí os resultados, né, até aqui, colocam 2 treinadores no mais alto destaque. Um deles é o Felipe Luiz, cotado para ser técnico da seleção brasileira, e o Roger Machado. O questionado Roger Machado agora, né, mostrou a que veio do Internacional. Pois bem, por outro lado, o Campeonato Brasileiro já teve um demitido, que foi o Mano Menezes, rodou, e acho que tá bom pro Mano, né? Acho que já deu para ele. E tem um outro, do meu Parmeira, hein? O Abel Ferreira está em rota de colisão com a torcida. JJ, vem cá. Atenção, time! É que o time joga bem, hein? Manda pro ar. Vida de técnico no Brasileirão é para os fortes. É pressão a cada derrota. Ou, no caso de Mano Menezes e Fluminense, demissão na primeira rodada. Mas também existem treinadores em lua de mel com a torcida. Com um empate em 1-1 entre Flamengo e Internacional, Felipe Luiz e Roger Machado mantiveram a invencibilidade e ainda não perderam em 2025. Felipe Luiz começou a carreira em outubro do ano passado e logo caiu nas graças dos torcedores do Flamengo. Recém-aposentado como jogador, ele já foi campeão carioca. Roger Machado também foi campeão estadual com o Internacional, derrubando a sequência do rival Grêmio, que tentava o 8º gauchão seguido. Eu acho que são os expoentes de técnicos brasileiros que a gente pode citar com mais assim veemência. O Brasileirão é tão difícil para os técnicos que bons resultados e estatísticas não garantem tranquilidade. Às vezes, uma declaração pode colocar muita coisa a perder. Abel Ferreira do Palmeiras e Cuca do Atlético Mineiro são os únicos treinadores da Série A que conquistaram 2 vezes o Brasileirão. Mais do que isso, o comandante alviverde já disputou 170 partidas e perdeu apenas 38, o que representa só 22%. Mesmo assim, Abel entrou em rota de colisão com a torcida depois da estreia no empate com o Botafogo. Jogamos com um adversário que, tal como nós, vocês viram, eles a cantar, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. A declaração pegou mal entre os palmeirenses. Com isso, o comandante da caravela portuguesa mudou de discurso. Em uma publicação nas redes sociais, Abel pediu desculpas e disse que o comentário não fez jus a tudo que a torcida já fez e representa para ele, e que sempre será grato. Seu Abel Ferreira, tô achando que já venceu o ciclo do Abel no Palmeiras, hein? Tô achando que já deu. É questão de ciclo, né? Quando o time já não recebe os reforços pretendidos. Porque normalmente é assim, você nunca consegue ter todo mundo, né? Que time que não gostaria de ter? Você pega lá o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Neymar e aí você forma uma defesa com... Enfim, todo mundo quer ter os melhores jogadores, mas isso não é possível. E aí não vem aquele jogador que você colocou como 4ª, 5ª, 6ª opção. O cara não vem. E aí você começa a entrar em rota de colisão com a torcida. Então parece, a impressão que se tem é de que o Abel Ferreira já tem o ciclo encerrado no Palmeiras. E aí o JJ estava falando uma coisa, JJ, nosso Josemar Júnior, que sabe tudo de bola e mais um pouco, falou, Colinho, por que não o Cuca na seleção brasileira? Poderia ser uma boa opção. É que nesse momento fala-se muito em Felipe Luiz, né? Fala-se em Guardiola, etc. E aí a gente tem uma enorme interrogação a respeito do que vai ser o futuro da seleção. Mas me parece, né? Me parece que o ciclo do Abel no Palmeiras já era. E aí agora os próximos acontecimentos, né, vão exatamente dizer aquilo que vai ser o futuro ou não, ok? Vem cá, por favor, agora é hora da gente falar dos desfalques. Hora de falar os times, enfim, né? É sempre assim. Competição mal começou, o Corinthians, por exemplo, já tem 2. O goleiro Hugo Souza teve estiramento e o Hugo Souza já é seleção, hein? Enfim, vai ficar cerca de 1 mês longe do time. E o meio Garro, que é baita jogador, só que está com problema no joelho, vai ter que tratar fora do país. Pois bem, outro que ainda nem estreou, o menino Ney. A turma que não gosta do Neymar é um prato cheio, hein? O Neymar ainda não deve estrear
pelo Santos, né, no Campeonato Brasileiro. Vamos lá de novo? Time que joga bem é assim, ó. É só na base do olhar, hein? Manda pro ar. Pode olhar rápido ou bem devagar. Não importa. Neymar ainda não está entre eles. O camisa 10 tem treinado separadamente do grupo, até mesmo na casa dele, em pleno domingo. Ele ainda não está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. O último jogo dele foi no dia 2 de março, ainda pelo Campeonato Paulista. Mas apesar do esforço, não há previsão de retorno. O objetivo do jogador é se recuperar bem e sem pressa. Não estou pensando em nada, na verdade. É só em me dedicar para voltar o mais rápido possível. É óbvio que eu já queria estar em campo, mas juntamente com os médicos decidimos, optamos por esperar mais um pouco e, óbvio, pensando no meu bem, né, em fortalecer mais e aí sim ter a sequência de jogos possível. Mas o tempo não espera. O contrato do camisa 10 com o Santos se encerra daqui 3 meses. A renovação já é assunto para agora dentro do clube. A ideia da direção santista é que Neymar fique por aqui até a Copa do Mundo do ano que vem. O difícil foi que ele esteja aqui. Já que ele está, vamos fazer o possível para que ele estenda esse contrato até a Copa do Mundo. Só que em campo, o tempo urge. O time está precisando de Neymar. O Santos perdeu na primeira rodada do Brasileiro para o Vasco por 2-1. O Santos precisa demais do Neymar. Por isso que dá para entender que o Santos espere o Neymar até o quanto for. O Santos sem o Neymar é um candidato à segunda divisão de novo. O próximo jogo do Santos é contra o Bahia, na Vila Belmiro. Soteldo, que também não enfrentou o Vasco, deve ficar à disposição. Já Neymar, o torcedor conta as horas para tê-lo de volta. Mas, por enquanto, o tempo pede paciência. Olha, algumas colocações têm que ser feitas. O Neymar, ele vinha trabalhando, mas ele vinha trabalhando de maneira muito forte. Quem acompanha nas redes sociais, etc., ele vinha fazendo um trabalho já muito forte no campo. E fazendo tiro, trabalho com bola, etc. Será que, de repente, isso não aconteceu de maneira apressada? Será que não houve uma falha nesse protocolo de retorno? Porque, assim, até o Wolverine teria lesão muscular depois de passar pelo que o Neymar passou. Então, isso é fato. Que ia acontecer. Mas será que não houve um erro? Será que não forçaram a barra? Enfim, agora, né, só os próximos dias, os próximos acontecimentos dirão. E o Cosme Rimoli mandou a real, mas mandou bonito, hein? Santos sem o Neymar é candidato à segunda divisão. Enfim, o Santos não se reforçou. Então, assim, só para finalizar o comentário, Neymar. Ele deve ficar, ele deve continuar, deve estender o seu contrato com o Santos até a Copa do Mundo. Porque pelo menos nesse momento a gente não vê mais nenhum rumor de fora do país. Num primeiro momento, quando ele assina com o Santos, tinha ali rumores falando da possível volta dele ao Barcelona. O Barcelona tinha falado qualquer coisa, o Deco se manifestou, o técnico também. Mas agora parece que esfriou. Então, parece que se o Neymar tivesse que sair do Santos, só se ele voltasse para o Barcelona. Mas isso não deve acontecer, pelo menos por enquanto, porque até os boatos esfriaram. Então, que fique no Santos, né? Que estenda o contrato até a Copa do Mundo. Vamos falar de racismo? Poxa vida. É quando a gente deixa de falar de futebol vai virar um noticiário policial, né? Enfim, triste, porém aconteceu. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Internacional depois que uma banana foi jogada em direção ao banco de reservas do... Isso é um absurdo. Isso é ridículo sobre todos os ângulos. Durante uma partida do Brasileirão feminino, lá na cidade de Porto Alegre, o time gaúcho perdeu, mas tá vendo? Ó, é só isso mesmo. O time perdeu 3 mandos de campo e vai jogar com os portões fechados até o caso ser julgado. Mas só isso? Vamos ver. A partida estava no final, quando a árbitra Andressa Hartmann recolheu um pedaço de banana na beira do campo. Ela foi alertada pelas jogadoras reservas do esporte. As atletas disseram que a fruta tinha sido arremessada da arquibancada. Atrás do banco de reservas do esporte, jogadoras do time sub-20 do Internacional assistiam ao jogo. O clube gaúcho analisou as imagens e identificou que uma atleta da base, recém-contratada, de 18 anos, foi a responsável pelo ato racista. O nome dela não foi divulgado. A direção do Inter rescindiu o contrato da jogadora.
Em nota, o Internacional disse que se comprometeu em ceder as imagens do local da partida para os órgãos competentes para ajudar na apuração do caso. O diretor de futebol feminino do esporte, Alessandro Rodrigues, registrou um boletim de ocorrência após o jogo e informou que vai prestar total apoio às jogadoras e à comissão técnica. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, falou sobre a urgência da decisão e que, em casos de racismo, a Confederação Brasileira de Futebol sempre se antecipa e vai propor punições preventivas contra os racistas. Neste caso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva agiu rápido e já condenou o time gaúcho. O Internacional perdeu 3 mandos de campo e vai jogar com portões fechados quando for mandante até o julgamento do caso pelo colegiado do tribunal. O julgamento deve acontecer no STJD no dia 10 de abril. É muito difícil tu dizer que não teve racismo. Então, quando você atira uma casca de banana em relação a outras pessoas, e nessas outras pessoas estão pessoas negras, está caracterizado um ato racista. Que é crime. Racismo é crime. Então, assim, a STJD ou a Justiça Desportiva se manifestou, a moça teve o contrato rescindido, poxa vida, e o que é triste, uma moça de 18 anos, né? Da categoria ou das categorias de base do Inter, agora teve o contrato rescindido e vai responder pelo crime. Então, assim, vamos deixar os fatos para você opinar. O que você acha que deveria acontecer? A moça, obviamente, agora vai ter que ser punida, ela foi identificada e cometeu um ato racista. Não foi discriminação racial, que é um pouco diferente, seria um pouco mais brando. É um caso de racismo. E aí a gente está falando fundamentalmente de crime. O que fazer? Né? Olha o Vinícius Júnior, o que passa lá na Espanha. O que o mundo do futebol teria que fazer para banir de uma vez por todas o racismo? Enfim, é uma pergunta de difícil resposta, mas a gente quer ouvir você, ok? Vem cá, por favor, vamos falar agora do basquete. Sai a bolinha do futebol, vai entrar a bola laranja. Ourinhos, para falar do Ourinhos Basquete. Entrou em quadra pela 5ª vez na Liga de Basquete Feminino, que reúne as melhores equipes do Brasil e venceu, ó, pela 4ª vez. O jogo ontem foi no Monstrinho, que é um templo do basquete nacional. Ourinhos e Maringá. Quando a gente vê, né, o placar 78-67, pode pensar que de repente foi um jogo tranquilo, que é nada. Na realidade, né, não foi bem assim não. O time paranaense dificultou todas as ações do Ourinhos, que teve que suar a camisa para abrir vantagem no marcador. Na maior parte do tempo, jogo equilibrado, com apenas alguns momentos de superioridade do Ourinhos. O destaque foi a armadora ourinhense, a Maísa Marçal, com 15 pontos, 10 assistências e 6 rebotes. 5 jogos, 4 vitórias, o Ourinhos assume então a vice-liderança da Liga, mas tem um jogo a mais, né, em relação a alguns adversários. O próximo compromisso é na segunda-feira da próxima semana, dia 7, contra o Sampaio Correia. Jogo duríssimo, hein? Essa equipe do Maranhão é tinhosa, hein? Lidera a competição, tem 5 vitórias em 5 partidas. Olha, esse time do Maranhão, olho nele, hein? Vamos falar agora de futsal? Hora de falar do Magnus, que é uma máquina de jogar futsal. Entrou em quadra, vai ter que latir alto, está começando, né, a temporada. Entrou em quadra já em 2 torneios nesse começo de temporada. Foi campeão da Taça Lages e caiu na primeira fase da Supercopa Gramado. Mas, ó, foi só a preparação, né, para essa temporada que, na realidade, está começando hoje, né, e segue durante o ano todo. A bola vai rolar para valer pela Copa do Brasil logo mais, às 8 da noite, na Arena Sorocaba. A Copa do Brasil de futsal é igualzinha do futebol de campo. Mata-mata, partidas de ida e de volta, e os perdedores vão sendo eliminados até a final da competição. Nessa primeira rodada eliminatória, o adversário do Cachorro Brabo, cadê o latido do Cachorro Brabo, Ribeiro? Cachorrão vai latir em casa ainda, é o Praia Clube. Primeira partida hoje, lá em Sorocaba, e a volta na semana que vem, lá em Terras Mineiras, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O técnico Ricardinho, ele tem um problema para administrar, né? Esse problema vem desde o ano passado. É a ausência do ala Leandro Lino, que joga muito e mais um pouco, que se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles e está na fase final de tratamento. Portanto, não dá para contar ainda, né, com o Leandro Lino. Por falar no professor Ricardinho, o Ricardinho consagradíssimo, né? É ele quem fala sobre expectativa desse primeiro jogo e também para a sequência da temporada. Fala, professor! A expectativa é a melhor possível, né? A gente estrear numa competição tão importante como a Copa do Brasil na nossa casa, contra um grande adversário,
uma equipe que vem crescendo a cada ano, tem um grande treinador que é o alemão. Então o Praia, o ano passado, chegou em todas as finais que disputou, então credencia também para ser um dos favoritos da competição. E eu acho que esse jogo, como uma competição mata-mata, decidindo lá em Uberlândia, é muito importante a gente tentar levar uma vantagem, uma vitória para lá, né? A gente sabe que nada se define aqui e também lá as duas equipes podem, como o Praia pode vir aqui ganhar da gente pode ir lá ganhar do Praia. Então eu acho que vai ser 2 jogaços, 2 equipes também que entram como favorita na competição. E é muito importante o apoio do nosso torcedor amanhã para nos empurrar nesse primeiro jogo, para a gente levar uma vantagem boa para Uberlândia. Atenção, apaixonados pelo futsal em Sorocaba, hein? Convite feito, a Arena Sorocaba vai ter que estar lotada, porque afinal de contas a parada é dura, hein? O Praia é tinhoso, é experiente e o Ricardinho, como sabe tudo e mais um pouco, já cantou a bola. Praia pode vir aqui, ou aqui modo de dizer, né? Pode chegar em Sorocaba, ganhar do Magnus, como o Magnus pode ir em Terras Mineiras e pode fazer o resultado lá. Pois bem, vamos falar do vôlei agora. Semana quente, hein, para as equipes do SESI nas Superligas, tanto masculina quanto feminina. O couro está comendo para valer. Aliás, as duas competições já estão nas quartas de final. Mata-mata, né? É lá e cá. Jogo decisivo atrás de jogo decisivo. Vamos entender por quê? Atenção, JJ, nosso time é demais. Manda pro ar. É treino duro e muita concentração. O time feminino já está viajando, porque amanhã as meninas enfrentam o Fluminense na Arena Hebraica. Inclusive, na semana passada, no jogo 1 das quartas de final, elas deram um show e venceram o Fluminense, mostrando muita categoria. Foram parciais de 25-15, 25-14 e 25-16. O SESI tem uma vantagem, só precisa ganhar mais um jogo. Mas se empatar, a decisão vai para o jogo 3, que vai ser disputado também no Rio de Janeiro. Se der empate ou o Fluminense vencer, aí o jogo 3 vai ser disputado também no Rio de Janeiro. Agora, quem permanece aqui em Bauru e está bem aqui atrás de mim são os meninos. Eles vão enfrentar o Praia Clube de Uberlândia. Mas para esse confronto, eu conversei com o técnico Anderson Rodrigues, que vai trazer mais detalhes de como o time chega nesse início de quartas de final. Nós fizemos aí um belo retorno, né? 9 vitórias, 2 derrotas. Conseguimos ficar entre os 4, que era uma coisa que no primeiro turno teve muito altos e baixos, né? 6 tie breaks, perdemos 6. Enfim, acho que nós nos recuperamos bem. Agora é pensar no mata-mata, né? É um time que nós já jogamos 3 vezes contra eles. Tivemos 2 vitórias e 1 derrota, mas é um outro campeonato, né? Você vê que é um campeonato que vai ter a parte psicológica, a parte física, vai contar bastante, e quem errar menos. Então as duas equipes se conhecem bastante, a gente precisa aproveitar o fator casa, né? A gente tem a vantagem de 2 jogos em casa, não ter pressa de acabar o jogo, de acabar a sequência, é jogar, é fazer, é saber o que a gente tem para fazer e buscar o nosso resultado. É isso que a gente precisa fazer. E trabalhar, cara, do jeito que a gente vem fazendo todos os dias. Aproveitando, quero pedir para você convidar, né, a torcida para vir aqui domingo, especial de... Ótimo, moçada, toda a cidade de Bauru, todos os bauruenses que nos receberam e nos apoiam sempre. Domingo às 17 horas aqui no ginásio do Paulo Scaff, SESI Bauru e Praia Clube. Tudo bem, tá aí o consagradíssimo Anderson Rodrigues e o Escafão certamente vai lotar, tá? Repassando, né? Na Superliga Feminina amanhã tem o Fluminense, vamos lá, TP, isso, vamos, isso, TP. Amanhã tem o Fluminense e SESI Vôlei Bauru lá em Terras Cariocas, né? Lá na capital fluminense. Ai. O jogo é às 6 da noite. No domingão, o jogo, né? O masculino, time masculino, SESI Bauru contra o Praia. É o Praia lá de Uberlândia, lá do Triângulo Mineiro. O jogo começa às 17 horas, também conhecida como 5 da tarde. Chegou mensagem, Ribeirinho? Chegou, né? Chegou mensagem para você. Chegou, aqui, ó. Vamos começar com o João. Ô, João. João, que é? Ô, doido, hein, João? Castigou nós aqui. Manu Churrascão, João. Ai, deu água na boca. João Carlos, lá de Pongaí. Sou santista e não gosto do nosso técnico. Muito ruim. Ô, João, eu tô achando que o seu técnico cai agora, na segunda rodada. Se conseguir um empate na rodada, ele cai
e aí o Santos vai tentar o Tite. É uma possibilidade. Pode repetir? Atenção, o tal do Caixinha lá, né? Se de repente a coisa não for boa agora na segunda rodada, eu acho que ele cai. João Carlos de Pongaí. Valeu, João. Obrigado e castigou nós, hein, João? Fábio Lima, lá de Barra Bonita. Valeu, Fabião. Boa tarde, Colim. Para acabar com o racismo, tanto no futebol como no Brasil, é só colocar o ofensor na cadeia uns 5 anos, que ele sara do preconceito racial. Tem toda a razão, viu, Fábio? Toda a razão. Faço minhas suas palavras. Fabião Lima, lá de Barra Bonita. Obrigado pela participação. Vamos mais? E agora, quem é que vem? Quem é que vem? Sandro Souza, lá de Brotas. Ô, Brotas, querida. Boa tarde. O que fazer para acabar com o racismo no futebol? Todos os jogos sem torcida, portões fechados, aí acaba com o racismo e com os baderneiros. Valeu, Sandrão. Sandrão, um revoltado, Sandro. E com razão, né, Sandro? É difícil a gente tolerar esse tipo de coisa. Sandro Souza, de Brotas, obrigado pela participação. Vamos mais? Éder, o grande Éder. Olha lá o Éder. O otimista, como sempre, o Éder. Timão 4-0 hoje. Esse ano é nosso. Valeu. Será, Éder? Não sei não, hein? Será? Valeu, Éder, lá de Garça. Obrigado pela participação. Cleverson de Agudos, Colim, acho que treinador quando assume um clube já pega praticamente montado o elenco e tem que tirar leite de pedra. Tá corretíssimo. Já na seleção brasileira, o treinador tem praticamente todos os jogadores à sua disposição. Acho mais fácil montar um elenco de seleção. Mas o Felipe Luiz, para mim, é um ótimo nome. E outra, ele encerrou a carreira há pouco tempo. Sabe a manha de jogadores. Tá corretíssimo, viu, Cleverson? Tem toda a razão. E vou acrescentar a sua opinião. É muito mais fácil mesmo você montar um elenco de seleção. Por quê? Você tem todos os jogadores à disposição. Você só não pode ser teimoso, porque você não tem tempo de treino. Então você tem que privilegiar aquilo que o jogador faz no clube. Por quê? Porque ele está mais acostumado. Não adianta nada você pegar o Rodrigo, que lá no Real Madrid, ele joga aberto pelo lado direito e dá a camisa 10 para ele. Ele nunca fez isso. Ele não treina a fazer isso. Está aí um dos motivos que levaram o seu Dorival Júnior à queda. Valeu, Cleverson. Obrigado pela participação. Vamos mais? E agora, quem é que vem? Quem é que vem? Fábio. Grande Fabião aqui de Bauru, hein? Boa tarde, Colinho. O técnico do meu time é Abel Ferreira. E eu acho que ainda está bem. Agora, esse povo de racismo correto é cadeia neles. E nunca mais é um campo de futebol. Tá correto. Faço minhas as suas palavras, viu, Fábio? Corretíssimo. É isso mesmo que tem que fazer. Vamos mais? Bora, que tem mais, claro que tem. A Claudenice. Cheguei. Não. A Clau é cliente nossa aqui, né, Clau? A Clau está dizendo o seguinte: boa tarde, Colinho, a seleção brasileira está jogando muito mal. Nem assisto mais. Esses técnicos estão um pior que o outro. E o Neymar não quer saber de jogar. Ele precisa aposentar. Ô, louco, Clau. A Clau já quer acabar com a carreira do Neymar. Valeu, Clau. Obrigado, querida, pela participação, hein? Vamos mais? Bora. Regis, lá de Sorocaba. Ô, Sorocaba, querida. Boa tarde, equipe guerreira do Balanço Geral. Sobre o Felipe, como treinador da seleção, apesar do crescimento dele como técnico, penso que ainda é cedo. Apesar de pensar que no mercado brasileiro ele está em primeiro lugar. Seria uma comparação semelhante aos cuidados que o próprio técnico tem com o jogador iniciante. Enfim, que a escolha seja mais adequada e que a seleção volte a alegrar os torcedores. Valeu, Regis, até porque não tem mais identificação, né? Obrigado, viu, Regis, pela participação. Mas, claro, ó, que legal, tá legal demais, hein? Rafael Aparecido de Ourinhos. Boa tarde, estamos vendo a programação em Ourinhos. Vai, Corinthians! Valeu, Rafael. Obrigado pela participação. Tem mais? Claro que tem, a turma hoje tá demais, hein? Jason Roma, esse sabe tudo e mais um pouco. Meu lateral, o Roma. Boa tarde, Colim, e a todos. Esse Roma não é fago, não. Boa tarde, Colim, e a todos os que têm 3 Libertadores. Não precisa falar mais nada, né, Roma? O recado tá dado, né? Valeu, Roma, parceiraço nosso aqui da Record Paulista. Paulo Rogério de Marília, boa tarde, Colim. Tudo bem? Tudo bem. Novo técnico da seleção brasileira vai ser japonês. Miyakuda. Essa é boa. Mandou bem demais, hein, Paulo? O Miyakuda vai ser o técnico da seleção brasileira, porque a coisa tá de rosca, hein? Bom, brincadeira à parte, na minha opinião, Felipe Luiz ou Jorge Jesus seriam ótimas opções. Forte abraço para todos. Valeu, Paulão, lá da cidade de Marília. Vamos mais? Alemão de Bauru. O Neymar tem que se cuidar ou não vai jogar mais esse ano. Se não se cuidar, não joga mais não. Valeu, Alemão, obrigado pela participação. Tem mais? A turma hoje tá que tá, hein? Maria Luísa de Botucatu. Deveriam tentar Abel Ferreira. Melhor opção que temos no mercado hoje. Será, Maria? Bom, tá aí. A opinião da Maria, ela tem sim uma certa razão, até pelos resultados, né? Abel Ferreira conquistou muito ao longo dos últimos anos com o Palmeiras. Valeu, valeu, Maria. Maria Luísa, obrigado pela participação. Acabou? Ou tem mais? Não, tem mais. Como é que nós vamos, né? Vamos acabar sem o Cidinho? Jamais, né, Cidinho? Cidinho de Pompeia. Alexandre Colim, eu tenho certeza que o Felipe Luiz, né?
atual técnico do Flamengo, daria muito certo na seleção brasileira. Concordo contigo, viu, Cidinho? Ah, a turma hoje estava demais, hein, ó. Sem palavras, hein? Gratidão plena e absoluta pelo seu engajamento, ok? Dito isso, ponto final. Bora, tem que ir embora, porque o Rodrigão tá voltando. Segue contigo até 12h55. Tem muito BG ainda, hein? Tchau, pessoal. Até sempre.